há uma revelação crucial, que talvez ninguém tenha compartilhado com você, mas que tem o poder de alterar completamente o panorama da sua existência. A maior parcela do fardo que você carrega diariamente não reside em suas costas. Não é um peso físico que o oprime. Está profundamente enraizada na sua mente. Se você for capaz de assimilar e aplicar o conhecimento para liberar essa carga mental excessiva, sua vida pode experimentar uma metamorfose mais rápida e profunda do que sua imaginação ousaria conceber. Considere por um instante o tempo precioso que já dedicou a preocupações que, em sua esmagadora maioria, jamais se concretizaram. Pense nas incontáveis noites em que se recolheu com o corpo exausto, mas com a mente em um turbilhão incessante, como se o amanhã representasse o fim dos tempos. Reflita sobre as inúmeras oportunidades que se esvaíram entre seus dedos, simplesmente porque você ficou imobilizado pela inquietante interrogação: e se algo der errado? Essa teia de inquietações, que se desenrola no palco silencioso da consciência, representa um dos mais formidáveis obstáculos ao desenvolvimento pleno do potencial humano. É um ciclo que, se não for interrompido, consome recursos internos valiosíssimos, deixando pouco espaço para a criatividade, a proatividade e a verdadeira alegria de viver. A mente, quando dominada por esse padrão, torna-se um fardo em vez de um aliado, projetando cenários adversos que raramente se concretizam, mas que, ainda assim, geram um sofrimento real e tangível. Não se engane, o fenômeno da preocupação excessiva não é indicativo de uma fragilidade intrínseca na sua personalidade, nem tampouco sinal de uma carência de autodisciplina congênita. Muito menos se constitui em uma característica imutável e inescapável da sua essência individual. A essência do desafio reside no fato de que, para a maioria das pessoas, inexistem diretrizes ou ensinamentos explícitos sobre como desativar essa intrincada usina geradora de inquietações que habita ininterruptamente em nosso próprio intelecto. Esta engrenagem psíquica, caso não seja manejada com rigorosa consciência e controle, assume progressivamente o controle irrestrito sobre os aspectos mais preciosos da sua existência, sua energia vital, o escasso e irrevogável tempo disponível, sua tão desejada paz de espírito, em última análise, exerce uma influência deletéria até mesmo sobre o seu bem-estar físico e sua estabilidade emocional. É imperativo que você preste atenção a este ponto crucial. A preocupação se revela uma artífice magistral em um jogo sutil, ardiloso e profundamente enganoso. Ela se apresenta de forma astuta, camuflando-se sob o véu da diligência e do senso de responsabilidade, persuadindo-o a acreditar que, ao meditar incessantemente sobre uma questão, ao esmiuçá-la e reavaliá-la à exaustão, você estaria de fato se aparelhando de maneira eficiente para confrontá-la ou resolvê-la. Contudo, essa percepção é uma ilusão que só serve para perpetuar o ciclo da angústia, desviando-o da ação construtiva e aprisionando-o na inércia mental. No entanto, a verdade factual diverge radicalmente dessa premissa enganosa. Quanto maior a energia e o tempo que você dedica a nutrir e a fortalecer o hábito da preocupação, menos capacitado e menos propenso você se torna a empreender ações significativas e construtivas. É como uma correlação direta e inegável. Quanto menos você se movimenta e age, mais terreno você cede ao temor, permitindo que ele se aposse de sua autonomia e paralisando sua capacidade de iniciativa. Procure visualizar mentalmente o seguinte e vívido cenário. A sua mente pode ser comparada a um poderoso e sofisticado projetor cinematográfico. A preocupação, nessa analogia, assume o papel de um diretor de filmes mórbido, que sistematicamente insere nesse projetor o roteiro mais lúgubre, o mais catastrófico e o mais desolador que se possa imaginar. E você, por sua vez, resigna-se a ser o espectador cativo, permanecendo inerte em sua poltrona, testemunhando essa projeção em um laço temporal que parece não ter fim, sentindo o sofrimento se manifestar a cada quadro, mesmo que toda a trama seja uma invenção completa.
desprovida de qualquer base na realidade. O aspecto mais deplorável de todo esse processo é que, finda essa intrincada e exaustiva exibição mental, nada, absolutamente nada, foi de fato solucionado ou transformado. Você permanece estagnado no ponto de partida original, porém com o agravante de estar ainda mais esgotado, com um nível de tensão acentuado e com sua acuidade mental consideravelmente obscurecida. A preocupação, em sua essência, constitui-se em uma cilada astuta e insidiosa, uma armadilha que consome sem produzir. Permitam-me compartilhar uma experiência pessoal que espelha essa realidade que descrevo. Eu próprio me encontrava imerso nesse padrão. Era comum despertar com uma desconfortável sensação de angústia no estômago, acompanhada de um ritmo cardíaco acelerado, antes mesmo de meus olhos se abrirem completamente para o dia. As primeiras horas de minhas manhãs eram regularmente assaltadas por uma verdadeira torrente de apreensões acerca de ocorrências que poderiam ou não se manifestar no futuro. Em minha ingenuidade daquela época, eu estava sinceramente convencido de que essa persistente tensão era um estado perfeitamente aceitável e até mesmo uma condição intrínseca e necessária no percurso para a conquista do êxito e da realização. Contudo, ao longo do tempo, e após muitas reflexões e observações, fui despertado para a revelação de que, na verdade, esse comportamento representava uma forma sutil, mas profundamente insidiosa, de autossabotagem e lenta deterioração interna. Isso porque, no momento em que sua faculdade mental encontra-se enredada e aprisionada na complexa malha da preocupação, ela perde sua acuidade essencial, sua habilidade inata de cogitar e ponderar com discernimento e clareza. Nessas circunstâncias, você não se engaja em um processo de raciocínio lógico e ponderado. Em vez disso, você meramente reage, impulsionado por impulsos primários. E é uma verdade irrefutável que qualquer reação que emana da raiz do medo, por sua própria e inerente constituição, invariavelmente, o afasta de sua capacidade máxima de realização, de seu verdadeiro potencial e de sua força mais autêntica e genuína, para continuar expandindo sua compreensão e liberar seu verdadeiro poder. Inscreva-se em mentalidade, trace para nunca perder insights transformadores. Foi nesse ponto de inflexão que uma percepção de profunda magnitude se arraigou em minha consciência. Uma epifania que hoje anseio que você incida de forma inesquecível e indelével em cada recesso do seu intelecto. A atividade de se preocupar, por mais intensa e prolongada que seja, não possui a capacidade de alterar absolutamente nenhum aspecto da realidade. Ela não detém o poder de antecipar ou prevenir a ocorrência de eventos desfavoráveis, nem tampouco de otimizar ou aprimorar aquilo que já se apresenta de forma positiva. Não se trata de uma força construtiva que edifica, nem de um escudo protetor que resguarda. Sua única e nefasta função é drenar progressivamente e exaurir de forma contínua sua preciosa energia vital. Deseja desvendar o que, na verdade, opera uma transformação radical em todas as esferas da sua existência. É a resolução inquebrantável e inabalável de que a sua serenidade interna possui um valor incomensuravelmente superior e mais significativo do que a totalidade dos seus temores e inseguranças. Uma vez que essa escolha firme e incondicional seja solidamente estabelecida, o próximo passo consiste em disciplinar e reeducar sua faculdade mental para que ela libere de imediato tudo aquilo que escapa à sua esfera de controle. Concomitantemente, é crucial que você direcione sua capacidade de ação e seu foco para as poucas, mas potentes, alavancas que estão efetivamente ao seu alcance e sob sua alçada. Isso porque a preocupação, em sua essência mais pura, um ato de residir mentalmente em um futuro que ainda não se materializou, em um tempo que é meramente hipotético, enquanto o momento presente, o único instante que é real, tangível e pleno de oportunidades, escorre por entre seus dedos como grãos de areia fina e inapreensível, sendo negligenciado e perdido para sempre. A verdade inquestionável, por vezes amarga em sua crueza,
é que a existência não se detém à espera de que você se sinta completamente aparelhado para encará-la. Ela não concede um hiato, uma pausa estratégica, para que você obtenha todas as elucidações e respostas que diligentemente procura. Tampouco se amolda ou se flexibiliza para satisfazer a sua intrínseca necessidade de garantias plenas e incondicionais. A vida, em sua essência mais pura, simplesmente segue seu curso em um fluxo perene e ininterrupto. É diante dessa realidade inexorável, você se depara com apenas duas alternativas límpidas e distintas. A primeira é escolher progredir em consonância com o seu ritmo, navegando com destreza pelas águas ora calmas, ora turbulentas da incerteza e dos desafios inerentes. A segunda é optar pela inércia, permanecendo estático, enquanto observa as oportunidades valiosas se esvaírem velozmente, consumindo-se na paralisia induzida pela indagação perene do IC. Nesta etapa de nossa explanação, minha genuína intenção transcende o mero convite para que você abandone o hábito de se preocupar. Desejo, com veemência, encorajá-lo a reaver o controle sobre seu universo interior, a restabelecer a ligação com aquela fonte primordial de vigor e resiliência que sempre habitou em sua essência e que nenhuma contingência externa tem o poder de suprimir ou erradicar. Minha proposta é que, juntos, engajemo-nos em um processo de treinamento e recalibração da sua própria mente, transformando-a de um entrave para uma ferramenta poderosa de ascensão. Propomos, portanto, um treinamento meticuloso para sua cognição, visando que ela deixe de ser uma incansável fábrica de medos e apreensões infundadas e, em contrapartida, passe a ser uma usina geradora de deliberações assertivas, de iniciativas eficazes e de desfechos tangíveis e concretos. Pois é inegável que, no preciso instante em que você assume o domínio sobre o foco da sua atenção, você, em um sentido existencialmente profundo, começa a orquestrar e moldar a sua própria realidade, o seu microcosmo particular. Quando você exerce a prerrogativa de escolher, com intencionalidade e consciência, sobre quais conceitos e ideias sua mente se deterá, você está, em sincronia, delineando a índole e a essência da pessoa em quem se transformará. E quando você consegue metamorfosear a sua própria mente, convertendo-a em um instrumento de poder e em uma aliada estratégica para seus objetivos, você transcende a condição de mero refém ou escravo de um fluxo incessante de pensamentos estéreis e improdutivos. Nesse ponto, você, por fim, emerge como o autêntico comandante e o legítimo arquiteto de sua própria jornada existencial. Sua vinda a este plano não foi concebida para que você meramente sobreviva sob o jugo de uma tensão perpétua e opressora. Sua existência foi destinada a ser vivida com um sentido claro e inequívoco, com escolhas determinadas e com uma serenidade interna que não pode ser abalada por intempéries externas, manifestando uma paz que transcende o entendimento comum. E é precisamente neste momento, neste instante presente, que o alicerce para essa profunda e radical transformação é estabelecido. Prepare-se mentalmente, pois o conteúdo que será compartilhado com você não se resume a um conjunto de conceitos teóricos atraentes, destinados unicamente à admiração intelectual, nem a um rosário de frases motivacionais genéricas que podem ser aplaudidas e logo em seguida relegadas ao esquecimento. O que está prestes a ser revelado são, de fato, diretrizes extraordinariamente práticas e solidamente validadas, que foram meticulosamente testadas e comprovadas em uma miríade de contextos e situações reais. Essas diretrizes possuem a capacidade intrínseca de recalibrar e treinar a sua faculdade mental de formas que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. O propósito primordial deste programa de treinamento é capacitar sua mente para que ela deixe de dissipar sua preciosa energia em tudo aquilo que é desprovido de valor, que não contribui para o seu progresso ou bem-estar. Em contrapartida, o objetivo é que essa energia seja redirecionada e empregada de forma estratégica para a construção e a edificação da existência que você, em sua essência mais profunda,
merece e almeja. Esta é, sem dúvida, a sua chance singular de abandonar a condição de mero observador passivo das suas próprias apreensões e, por fim, assumir o papel de protagonista ousado e destemido das suas próprias escolhas e do seu destino. Assuma as rédeas do seu universo interior agora mesmo. Existe uma verdade inerente à complexidade da experiência humana que poucos ousam reconhecer e articular abertamente. O fardo que mais nos consome, que nos drena e esgota profundamente, não se localiza nas adversidades palpáveis e identificáveis da vida, naquelas responsabilidades concretas que podemos facilmente apreender e mensurar. Ao invés disso, a carga mais extenuante e esgotante reside nas elucubrações e projeções que nossa própria faculdade mental cria e manifesta. Aquele fluxo de diálogo interno incessante, aquela voz sutil e perturbadora que murmura e se algo não correr conforme o planejado. Aquela espécie de filme mental onde cada panorama se desdobra em desfechos complexos e desfavoráveis. É o que, em sua essência derradeira, suga e aniquila sua energia vital antes mesmo que a dificuldade real se apresente no horizonte da sua percepção. Imersos em uma era contemporânea, as preocupações parecem ter se tornado uma condição quase inelutável da própria existência moderna, um componente onipresente em nosso dia a dia. Para desvendar os segredos de uma mente mais serena e poderosa, inscreva-se em mentalidade, trace para nunca perder insights transformadores. A natureza exigente das demandas profissionais, a volatilidade e as incertezas inerentes à situação financeira, as complexidades e desafios da saúde, a intrincada teia das relações interpessoais e a própria natureza imprevisível do futuro, existem literalmente incontáveis motivos para que a mente humana permaneça em um estado de vigilância constante, acionada e em alerta ininterrupto. Lamentavelmente, uma vez que a maioria de nós não recebeu a devida instrução sobre como gerenciar essa verdadeira fábrica de pensamentos e projeções, acabamos por nos convencer de que habitar em um estado de tensão e apreensão contínua é uma condição absolutamente normal da vida. Persuadimos-nos, de forma equivocada, de que aquela sensação de um nó perturbador no estômago antes de cada novo empreendimento ou desafio faz parte intrínseca do cenário da existência, que a experiência de noites de sono intermitente e perturbado é o custo inevitável a ser arcado em nome do avanço e do progresso. Contudo, é imperioso afirmar que essa premissa é fundamentalmente falsa. Não é um estado natural. É agudo, na verdade, uma engenhosa armadilha, uma ilusão profundamente arraigada. E o traço mais perigoso e insidioso dessa cilada é que ela sistematicamente priva você dos únicos elementos que são verdadeiramente indispensáveis para o seu crescimento, evolução e prosperidade, a inestimável clareza de pensamento e a vital capacidade de entrar em ação. Sem esses pilares, todo o potencial permanece aprisionado. A preocupação age de maneira dissimulada e quase inaudível, mas suas consequências são absolutamente aniquiladoras. Ela o induz a uma sensação de estar excessivamente atarefado e sobrecarregado, apesar de, na realidade concreta, você não estar avançando 1 milímetro sequer em qualquer direção produtiva. Ela o consome e o esgota emocionalmente em um nível profundamente desgastante, mesmo que fisicamente você não tenha empreendido nenhum esforço que justifique tal fadiga. A preocupação, com sua astúcia peculiar, subtrai o seu mais precioso recurso, o tempo presente, para lhe apresentar um cenário futuro que, na verdade, nem existe. Um amanhã puramente hipotético e, na vasta maioria das vezes, grotescamente distorcido pela lente do pessimismo. E o aspecto mais lamentável de todo esse processo é que, quanto mais tempo você se permite permanecer imerso nesse estado de apreensão e angústia contínuas, mais sua faculdade mental é condicionada e programada a perscrutar incessantemente por um novo motivo, um novo objeto com o qual se inquietar, alimentando assim um ciclo vicioso de ansiedade que se autoperpetua e se intensifica.
É um encadeamento de pensamentos e sentimentos que não apenas consomem, mas que, imperativamente, necessita ser quebrado e transcendido para que a vida possa ser vivida em sua plenitude. Agora, concentre sua atenção de forma inabalável na mensagem que está prestes a ser transmitida, pois ela encerra uma verdade libertadora. A questão fundamental não reside na mera existência de preocupações em sua vida, uma vez que elas são, em grande medida, um componente intrínseco e inerente à complexa tapeçaria da experiência humana. O verdadeiro nó do problema é que você ainda não dominou a arte de neutralizá-las, de desarmá-las, de anular de forma sistemática o poder que elas exercem sobre o seu bem-estar e sua capacidade de ação. E a boa notícia, a certeza que deve permear sua mente, é que sim, é perfeitamente factível. É absolutamente concebível e viável educar e condicionar a sua mente para que ela cesse de desperdiçar e dissipar sua inestimável energia em tudo aquilo que, por sua própria natureza, escapa ao seu domínio e controle. Em contrapartida, essa mesma energia pode ser habilmente direcionada para se concentrar e edificar unicamente o que reside sob sua esfera de influência e decisão. É totalmente possível transcender de um estado de constante reação, impulsionada pelo temor e pela insegurança, para um patamar de ação deliberada, guiada por um propósito claro e uma direção bem definida. É plausível desfrutar de um sono profundo e reparador, sem que seu cérebro continue correndo maratonas noturnas de pensamentos. É crucial compreender que essa capacidade não é um dom inato, uma qualidade com a qual se nasce. Não, definitivamente não se trata de uma aptidão com a qual se vem ao mundo, um talento inato concedido a poucos privilegiados. É agudo, na verdade, uma competência, uma destreza. É, assim como qualquer outra habilidade passível de desenvolvimento, ela pode ser adquirida, lapidada e elevada a níveis superiores através da prática assídua e do treinamento persistente. Afirmo isso com a plena convicção de quem vivenciou e superou cada uma dessas etapas, tendo percorrido esse caminho em primeira pessoa, por um período considerável de anos. Cada avanço que eu ousava empreender era acompanhado por um coro incessante e ensurdecedor de questionamentos internos. E se o fracasso for o desfecho? E se a estratégia não apresentar os resultados esperados? E se, no fim das contas, eu não possuir a capacidade necessária para o desafio? Essa cacofonia mental ininterrupta me subjugava, impondo uma paralisia avassaladora, impedindo-me de progredir, ocasionando a perda de um número incontável de oportunidades e, de forma gradual, me distanciando da minha versão mais plena e realizada. Isso perdurou até o instante em que, finalmente, uma revelação libertadora se manifestou. A preocupação, por mais que consuma, não altera em absolutamente nada o curso dos acontecimentos. E que a única via para reaver a soberania sobre a minha própria existência era substituir essa ruminação estéril pela ação intencional e pela vivência consciente e integral do momento presente. Esse foi o ponto de virada decisivo. É justamente neste ponto crucial que eu almejo que você amplie não apenas a sua percepção visual, mas, sobretudo, que abra sua mente para uma verdade insofismável. Se, no presente momento, você não iniciar a execução de nenhuma medida concreta e deliberada para conter e refrear o ímpeto da preocupação, ela não se dissipará de forma espontânea, como por um passe de mágica. Ela não se aprimorará ou desaparecerá por si só com a passagem do tempo, como se fosse um encantamento benevolente. Ao contrário, a tendência natural é que ela se expanda, que se consolide e se torne ainda mais arraigada em seu comportamento. Esse fenômeno ocorre porque uma faculdade mental, que não é metodicamente instruída e condicionada a desapegar-se e a liberar, naturalmente se programa e se treina para reter. E o que ela obstinadamente retém é precisamente aquilo que mais o exaure e o consome: temores profundos, incertezas que persistem, projeções de cenários negativos puramente hipotéticos e inseguranças de natureza avassaladora. A notícia encorajadora, entretanto,
é que existe uma rota de escape, uma trilha que conduz à verdadeira emancipação mental. Não tem relevância quantos anos de sua existência você dedicou a um estilo de vida com a mente em ritmo acelerado e imersa em ansiedade. Para descobrir como trilhar esse caminho, inscreva-se em Mentalidade Trace para nunca perder insights transformadores. Não faz diferença a quantidade de vezes que você tentou apaziguar sua mente e não obteve êxito. É irrelevante o volume de problemas tangíveis e desafios reais que você enfrenta neste preciso instante. O que realmente importa é que existem preceitos límpidos, diretrizes concretas e, acima de tudo, extraordinariamente práticas que podem ser meticulosamente aplicadas para que você restabeleça sua serenidade interna, para que incremente de forma exponencial sua capacidade de concentração e para que, finalmente, redirecione e libere sua energia mais vital para as pursuits que verdadeiramente importam e conferem sentido à sua existência. São abordagens e etapas que, de fato, provocaram uma metamorfose profunda na vida de incontáveis milhões de indivíduos em escala global, incluindo, sem sombra de dúvida, a minha própria trajetória. E hoje, você também detém a oportunidade ímpar de assimilar e implementar esses ensinamentos transformadores. Mas preste ouvidos com a máxima atenção. O instante propício para a ação é agora, pois cada amanhecer que você permite que a preocupação o mantenha em cativeiro, impedindo de avançar, é um dia irremediavelmente perdido que jamais será recuperado. É um dia a menos para a edificação de seus anseios mais recônditos e de suas aspirações mais grandiosas. Um tempo que se esvai sem retorno. É um dia a menos para saborear a presença e a companhia daqueles a quem você nutre profundo afeto e carinho. É agudo, lamentavelmente, um dia a menos para vivenciar a existência em toda a sua magnificência e plenitude, com a autenticidade e a intensidade que ela merece. E se porventura você persistir na expectativa de que o universo lhe apresente uma diminuição nos desafios e problemas, para só então, em um futuro incerto, dar início a uma vida desprovida de inquietações, é uma certeza quase absoluta que você transcorrerá toda a sua existência em uma espera vã e infrutífera. Isso se deve ao fato incontestável de que sempre existirá alguma contingência, algum imprevisto, algo que, de uma maneira ou de outra, poderá desviar-se do esperado ou apresentar-se de forma desfavorável. A premente necessidade da conjuntura atual não reside na exigência de que o mundo se altere para se amoldar às suas expectativas e confortos. A verdadeira e urgente demanda está em você modificar sua própria perspectiva e seu modo de pensar antes que esse padrão mental o desgaste ainda mais do que já o fez. Se você permitir que a preocupação se torne seu estado natural, ao cabo de alguns anos, quando a retrospectiva se impuser, você constatará que uma porção considerável da sua vitalidade, da sua genuína alegria e das inúmeras oportunidades que se apresentaram foram perdidas, não em decorrência do que de fato se materializou. Não, essas preciosidades foram irreversivelmente dissipadas em virtude do que você meramente fantasiou e antecipou que poderia ocorrer, em vez de se concentrar no que estava de fato diante de si. Por essa razão premente, esta comunicação que ora desdobro diante de você transcende a mera categoria de um conselho superficial ou de uma orientação passageira. Ela se ergue como um autêntico toque de alarme, um vibrante e incontornável lembrete de que a serenidade do espírito não constitui um privilégio ou um luxo acessível unicamente a uma elite reduzida de indivíduos. Pelo contrário, ela se configura como uma resolução consciente, uma escolha que deve ser feita e reiterada com inabalável firmeza a cada novo amanhecer, a cada instante. E neste preciso momento, você é agraciado com a oportunidade singular de aprender, com exatidão e em detalhes, como concretizar essa decisão transformadora, seguindo um roteiro prático e progressivo. O objetivo é que sua faculdade mental se transmute de um instrumento de tormento em sua aliada mais potente e inquebrantável, em vez de continuar a ser sua mais pesada e sufocante masmorra.
Nos vindouros instantes de nossa jornada explicativa, serei seu guia, revelando-lhe os métodos eficazes para desativar a preocupação, atacando-a desde suas origens mais recônditas e profundas, garantindo uma liberdade duradoura. O propósito fundamental de todo este processo não é, de forma alguma, que você adote uma postura de ignorância ou negação em relação à realidade dos fatos e aos desafios inerentes à vida. O objetivo é, sim, que você possa confrontar essa realidade com a máxima lucidez e com a plenitude da força interior que você intrinsecamente possui. Você desvendará as estratégias para efetuar uma transição significativa da paralisia incapacitante engendrada pelo medo para uma ação intencional e resoluta, do estado de temor constante para uma confiança que não pode ser abalada, e da desorganização e turbulência mental para uma quietude interna que se manifesta de forma profunda e que perdura ao longo do tempo, e quando você houver assimilado completamente o cerne deste material, terá em suas mãos um roteiro preciso e pormenorizado. Este guia prático servirá como um farol, garantindo que, a cada vez que a preocupação tentar novamente exercer seu domínio sobre você, sua mente responderá com a firme convicção de que ela não possui mais espaço ou poder em sua existência. O instante oportuno, o momento de virada, não se localiza no amanhã que ainda virá, nem quando todas as condições externas se alinharem perfeitamente. O tempo é agora, para continuar sua jornada de transformação. Inscreva-se em Mentalidade Trace para nunca perder insights transformadores, pois é um princípio inegável que, quanto mais célere e eficaz for o seu processo de treinamento mental para desapegar-se e liberar aquilo que transcende sua capacidade de controle, com maior rapidez você conseguirá desobstruir o espaço em seu universo interior e liberar a energia vital, que é indispensável para a construção e a manifestação da vida que você, em sua essência mais autêntica, genuinamente aspira e merece. A primeira diretriz crucial, a chave fundamental para essa transmutação, reside na habilidade de discernir com clareza o que verdadeiramente merece o seu foco e a sua atenção plena, e o que, por sua vez, deve ser sumariamente descartado e eliminado de sua paisagem mental. Não permita que sua memória se esqueça jamais de que sua mente é análoga a um jardim fértil e próspero. Aquilo que você cuidadosamente planta e irriga com dedicação e esmero, inevitavelmente brota, floresce e se desenvolve. Em contrapartida, aquilo que você deliberadamente ignora, que negligencia e arranca pela raiz de sua consciência, invariavelmente fenece e desaparece. A questão central, o cerne do problema, é que a vasta maioria dos indivíduos persistentemente semeia e nutre um solo fértil de pensamentos negativos e, subsequentemente, lamenta-se por viver envolta em um denso manto de preocupações e angústias. Embora você não possua a prerrogativa de impedir que uma erva daninha indesejada germine em seu jardim. Entretanto, você detém a autoridade irrestrita e o poder inquestionável de barrar que essa erva daninha, por mais intrusiva que seja, se aposse da totalidade do terreno, sufocando e aniquilando tudo aquilo que é benéfico e construtivo. Adote esta prática de forma ininterrupta, todos os dias. No momento em que um pensamento carregado de inquietação emergir em sua consciência, formule a si mesmo 3 indagações de natureza crucial. A primeira: este problema possui uma solução que pode ser concretamente aplicada e seja tangível. A segunda: a resolução desta questão está sob minha responsabilidade direta e depende intrinsecamente de mim. A terceira: eu tenho a capacidade e as condições de agir sobre isso agora mesmo, neste preciso instante. Se a resposta a cada uma dessas perguntas for um sim, inequívoco e afirmativo, então proceda à ação de forma imediata e sem hesitação. Não se perca em elucubrações adicionais. Apenas execute um movimento, ainda que modesto, para solucionar o impasse. Se, por outro lado, a resposta a uma ou mais dessas indagações for um não, então permita-se libertar. Não por uma capitulação passiva ou de uma resignação indolente,
mas sim de um profundo e consciente reconhecimento do valor inestimável da sua própria energia vital. Pois persistir na ruminação de algo que você não pode alterar ou influenciar é análogo a remar com fervor inesgotável em uma piscina completamente desprovida de água. Você invariavelmente se exaure de forma exaustiva, sem lograr avançar um único milímetro sequer na direção desejada, mantendo-se estagnado. Para ilustrar este preceito com um exemplo vívido e plenamente aplicável à realidade cotidiana, visualize-se na situação de aguardar uma deliberação de suma importância vinda de um cliente de grande projeção e influência, e você se encontra em um limbo de incerteza quanto à aceitação ou não de sua proposta. Sua mente, nesse cenário, é imediatamente ativada, disparando uma série de questionamentos e projeções. E se ele não responder? E se ele disser não? E se ele optar por fechar a parceria com um competidor direto? A verdade irrefutável e inquestionável é que, naquele instante particular, você não detém absolutamente nenhuma prerrogativa ou controle sobre a decisão final desse cliente. A única medida sensata e produtiva que lhe resta é preparar-se meticulosamente para a contingência de ambas as respostas possíveis, aprofundar e aprimorar os aspectos da sua proposta atual, ou prosseguir ativamente na busca e prospecção de outros clientes em potencial, diversificando suas oportunidades. Isso, estimados companheiros, é a essência do que significa exercitar e disciplinar sua mente para que ela escolha com consciência e intencionalidade onde alocar sua energia mais preciosa. Deve ser direcionada para aquilo que adiciona valor, que edifica e que constrói, e não para o que simplesmente consome, exaure e dilapida. É um treino constante de controle e soberania sobre o próprio universo mental. Um verdadeiro exercício de poder interno que define o rumo de suas conquistas e de sua serenidade. A segunda diretriz imprescindível, um pilar fundamental para a libertação, consiste em ancorar-se com solidez e firmeza no momento presente para, de modo a chinês letra AR, o fluxo de nutrição e de combustível que alimenta a existência do medo. A preocupação, em sua natureza mais intrínseca, habita e floresce em uma dimensão temporal que não possui existência concreta, o futuro. Ela se manifesta como a personificação da ansiedade em relação ao que hipoteticamente poderia vir a acontecer, sobre aquelas projeções de cenários fictícios que sua mente constrói, mas que ainda não se materializaram na realidade. E quanto maior o período que você despende imerso nesse futuro meramente imaginado e construído, mais você se distancia e se desconecta da sua fonte autêntica de poder e capacidade, que é o agora. Adote este exercício de forma contínua, em seu dia a dia. No instante em que você perceber que sua mente começa a divagar desenfreadamente em direção a um futuro incerto, pause por um momento e estabeleça uma conexão profunda com seus sentidos. Observe atentamente o ambiente ao seu redor. Contemple os pormenores. Realize uma respiração profunda e conscientemente. Sinta a presença do seu corpo e sua própria existência no espaço. Para aprofundar essa prática e muitas outras, inscreva-se em mentalidade trace para nunca perder insights transformadores. Afirme a si mesmo, de forma sutil em um sussurro audível ou mentalmente, com plena convicção: neste exato instante, tudo está em ordem. Essa asserção não se constitui em uma quimera ou em uma vã tentativa de autoengano. Ela é, na realidade, um poderoso e incisivo lembrete de que a esmagadora maioria das suas inquietações são meras conjecturas, projeções hipotéticas, e não eventos já concretizados e irreversíveis. Contemple a analogia pertinente de um comandante de aeronave. Se, em meio a um voo, ele começasse a se consumir em pensamentos e apreensões acerca de todas as adversidades climáticas e tempestades que, hipoteticamente, poderia encontrar dali a um período de 3 horas, ele inevitavelmente perderia de forma integral o foco e a concentração no que está se desenrolando no presente, colocando em risco iminente a segurança da aeronave e de seus passageiros. Sua atribuição é singela, mas crucial.
dedicar sua atenção exclusivamente ao que se apresenta diante dele, no agora, e tomar deliberações em tempo real, com a máxima lucidez e exatidão. A dinâmica da sua existência opera de maneira idêntica. O momento presente, o aqui e agora, é agudo metaforicamente. O centro de comando, a cabine de controle da sua própria jornada. Se você não conseguir manter-se plenamente consciente e engajado nesse centro de comando, você se verá impossibilitado de guiar o seu percurso com a precisão e a acuidade que são indispensáveis. No momento em que você disciplina e condiciona sua mente para permanecer firmemente ancorada no fluxo contínuo do presente, a preocupação é privada de sua fonte essencial de nutrição, que é a imaginação desenfreada e as projeções de cenários catastróficos. E é exatamente nesse limiar que você inicia o processo de restabelecimento da sua tranquilidade mental, experienciando uma sensação crescente de maior centralidade e profunda serenidade. A terceira chave essencial para essa metamorfose consiste em converter a incerteza, que anteriormente se configurava como uma inesgotável fonte de apreensão e angústia, em um solo verdadeiramente fértil para o seu desenvolvimento e aprimoramento pessoal. Uma vasta proporção das preocupações que nos afligem emerge de uma constatação singela, porém profundamente perturbadora: a nossa inerente incapacidade de prever o que o futuro nos reserva. A psique humana manifesta um temor intrínseco e arraigado da incerteza, precisamente porque não consegue exercer controle sobre ela. Não consegue traçar um mapa detalhado do desconhecido ou predizer seus desdobramentos. Essa aversão ao imprevisível é uma barreira que deve ser transposta para que a liberdade mental possa florescer. Contudo, é aqui que reside uma verdade de potencial revolucionário, capaz de transformar por completo a sua percepção da realidade. A incerteza não se constitui, de modo algum, em uma adversária. Pelo contrário, ela é, na sua essência mais pura, o mais potente e eficaz dos seus campos de treinamento. O ambiente propício, onde a sua confiança intrínseca é genuinamente robustecida e lapidada. Adote esta prática de forma diária, no momento em que uma circunstância de natureza incerta se apresentar, em vez de se interrogar com angústia e apreensão. E se algo se desviar do curso ou se manifestar de forma desfavorável, altere fundamentalmente a indagação para: e se eu depositar minha plena confiança na minha própria habilidade de manejar o que quer que o futuro me reserve? Essa singela, mas poderosa, alteração no seu padrão de questionamento opera uma metamorfose radical em sua atitude mental, transmutando-o de uma figura passiva e impotente para um protagonista engajado e proativo. Essa nova perspectiva descerra as portas para a compreensão da possibilidade de que, mesmo que as coisas não se desenrolem exatamente em conformidade com suas expectativas prévias, você possuirá a capacidade inata de se ajustar, de se realinhar e de encontrar novas direções. Você estará munido da capacidade de extrair ensinamentos valiosos de cada experiência vivida e de prosseguir em sua jornada com uma resiliência inabalável diante das adversidades. Para exemplificar de forma prática e verídica, trago à memória o caso de uma senhora que nutria um profundo desejo de reorientar sua carreira profissional, buscando uma nova posição. Contudo, ela se encontrava imobilizada há vários meses, subjugada pelo temor de que a organização empregadora recém-prospectada não superasse, ou sequer igualasse, a qualidade do seu posto atual. A incerteza a mantinha em um estado de completo cativeiro, impedindo qualquer movimento. No entanto, quando ela operou uma reorientação decisiva em seu foco mental, adotando a perspectiva de que, se as circunstâncias não se revelarem conforme minhas expectativas iniciais, ainda assim estarei apta a buscar outra alternativa e a enriquecer-me com essa nova vivência, sua apreensão diminuiu de forma notável. Com essa nova clareza, ela finalmente reuniu a determinação necessária para efetuar a mudança. O desfecho dessa história foi um resultado plenamente favorável e gratificante. E mesmo que, porventura,
o resultado não tivesse sido o ideal. Ela teria adquirido um repertório de novas competências e uma expansão de perspectivas que a capacitariam a almejar e perseguir algo ainda mais superior e alinhado aos seus propósitos, transformando cada passo em um degrau de aprendizado, mesmo que não seja o caminho principal. A existência, estimados leitores, não se restringe a uma longa espera por assegurações completas e irrevogáveis. A vida, em sua essência, trata-se de fortalecer sua própria estrutura interna de tal maneira que absolutamente nada, nem mesmo o vasto e intimidante desconhecido, possa exercer um poder de paralisação sobre você. No instante em que você acolhe a incerteza, não como uma inimiga, mas como um valioso campo de aprimoramento individual, cada novo dia se torna uma oportunidade para que você se torne mais robusto, mais adaptável e, por conseguinte, menos suscetível à ação corrosiva e debilitante da preocupação excessiva. Grave esta verdade indelével em sua memória. A primeira diretriz fundamental o instrui a refinar e a direcionar a sua vitalidade mental com inteligência e estratégia, priorizando o que realmente importa. A segunda o reconduz ao único período temporal onde você detém influência e poder genuínos, o agora, o momento presente. E a terceira abordagem transfigura aquilo que outrora o imobilizava a própria incerteza em uma força motriz potente e propulsora para o seu aprimoramento contínuo e para sua evolução pessoal. Para mais estratégias que transformam desafios em crescimento, inscreva-se em Mentalidade Trace para nunca perder insights transformadores. Implemente essas 3 diretrizes essenciais de forma cotidiana, com uma dedicação inabalável e uma persistência contínua, e você começará a testemunhar uma metamorfose genuinamente extraordinária e profundamente impactante. A preocupação deixará de ser o seu padrão comportamental automático e inconsciente e se converterá em um mero indicativo, um sinal. Um sinal que você possuirá a maestria para administrar com serenidade, com uma lucidez cristalina e com uma resolução que não pode ser abalada. Esse é o cerne do poder autêntico. Não se trata de habitar um mundo completamente desprovido de desafios, mas sim de existir sem permitir que os problemas se enraizem e corroam o seu universo interior, subtraindo sua paz. Percorremos, lado a lado, uma senda enriquecida por percepções profundas e por um potencial transformador. Neste ponto da nossa jornada, você apreendeu que a preocupação não constitui um emblema de diligência ou responsabilidade, mas, ao invés disso, é um silencioso e astuto invasor que sutilmente depreda sua tranquilidade, sua vitalidade e sua intrínseca habilidade de agir de forma eficaz e propósito. Essa compreensão é o primeiro passo para a soberania pessoal sobre sua mente. Você desvendou que detém a prerrogativa e a capacidade de selecionar conscientemente a quais ideias e conceitos conceder sua total e irrestrita atenção. Você adquiriu o conhecimento e as ferramentas para se enraizar no momento presente para, assim, cortar o fluxo de sustento que alimenta a chama do temor. É, de maneira crucial, você se apercebeu de que é plenamente possível converter a incerteza, que antes se manifestava como um obstáculo, em um solo verdadeiramente propício e produtivo para o seu próprio desenvolvimento e para o desabrochar do seu potencial máximo. A essência dessa verdade é de uma simplicidade notável. A preocupação não se desvanece magicamente porque o volume de desafios em sua existência diminuiu. Ela se dissipa quando você aprende a distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Então, decide concentrar toda a sua energia e seu foco unicamente naquilo que você pode efetivamente edificar e construir. Esta é a alteração de paradigma que estabelece a fronteira abissal e transformadora entre uma existência vivenciada sob um manto de perpétua tensão e uma vida experienciada com uma lucidez mental incomparável e uma força interior que nada consegue abalar. Essa é a verdadeira liberdade. Agora, a indagação que se impõe com urgência e pertinência é a seguinte: como você pretende empregar e materializar todo esse conhecimento recém-adquirido?
pois é uma verdade universal que o saber, por mais profundo e abrangente que seja, quando desprovido de uma ação tangível e consistente, é impotente para operar qualquer modificação em sua existência. A escolha que você efetuar hoje, sim, neste preciso instante, pode, e de fato tem o potencial de ser o ponto de demarcação inicial, o marco de um antes e depois, verdadeiramente transformador e relevante em sua trajetória pessoal. Meu anseio é que você assuma um compromisso irrevogável consigo mesmo, um pacto de natureza radical e incondicional. Que a cada vez que uma ideia carregada de preocupação emergir em sua consciência, você a submeta a um processo de filtragem imediata, discernindo sua validade. Que a cada ocasião em que sua mente tender a se projetar para um porvir hipotético e permeado de ansiedade, você a traga de volta com gentileza e firmeza para a realidade tangível do presente, para o agora. Para dominar essa e outras técnicas, inscreva-se em mentalidade trace para nunca perder insights transformadores. A vida é, em sua essência mais pura, demasiadamente efêmera para ser desperdiçada na condição de refém dos seus próprios fantasmas e temores. Erga-se, liberte-se das amarras que o aprisionam. Inicie essa revolução interna agora, não com a utópica expectativa de que sua existência se tornará imune a problemas, mas sim para que nenhuma adversidade, por mais monumental que se apresente, tenha a capacidade de usurpar sua inestimável e preciosa paz interior. Grave esta verdade indelével em sua alma. O traçado do seu porvir é esculpido pelas suas escolhas e ações de hoje, e não pelos planos e protelações que você idealiza para o amanhã. O epicentro do poder genuíno reside no presente, na ação consciente e deliberada. Se você deseja desvendar o segredo que ninguém te contou para transformar a preocupação em sua maior força e ter uma vida com mais paz e resultados, este é o momento crucial. Inscreva-se agora mesmo em mentalidade trace para nunca mais perder as chaves mestras para uma mente inabalável e para desvendar todos os próximos insights transformadores que irão redefinir sua existência. Não espere. Sua transformação começa aqui e agora. Mente livre, vida plena. Mentalidade trace.